Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, quero agradecer à Alep, à Aresp, à Airbnb, à Alma e todas as vossas apresentações e os contributos que nos deram, que, na minha perspectiva, são muito importantes para esta reflexão. Aliás, se for possível, até era importante que nos entregassem os vossos contributos. Alguns de vós têm-nos escritos. Se nos puderem fazer chegar, são elementos fundamentais, portanto, para o nosso trabalho. Pelo menos na perspectiva do Partido Social Democrata, são muito importantes. E vou começar pela primeira grande pergunta. A grande questão deste Parlamento e das novas maiorias que existem neste Parlamento, existe um entendimento, ou existe um forte entendimento, que as vossas empresas, as empresas que vocês representam e que muitos dos vossos clientes, empresa ou famílias, são inimigos do alojamento, da habitação e do arrendamento. Ou seja, há esse entendimento muito, não estou a dizer que é toda a esquerda, mas uma boa parte da esquerda deste Parlamento tem claramente esse entendimento. E eu, a primeira pergunta que faço, se isso é verdade. Se vocês entendem que são inimigos, as vossas empresas, os vossos representantes, são inimigos da habitação em Portugal. E até que ponto vocês conseguem causar tantos danos à habitação a nível nacional e ao mercado de arrendamento que surja este entendimento tão negativo, na nossa perspectiva, em relação a entidades que, nos últimos anos, deram um contributo fundamental para a riqueza em Portugal, para o PIB, para a dinâmica dos centros históricos, para a dinâmica, eu ainda sou do tempo, em que muitos dos centros históricos que vocês falaram eram impossíveis de ser visitados à noite, muito menos por turistas, eram medonhos, não tinham iluminação, não tinham segurança, 60% dos alojamentos locais, como sabem, foram construídos em casas que estavam completamente abandonadas, completamente degradadas nos centros históricos. Eram misérias que nós tínhamos nas nossas relíquias, mas misérias que nós tínhamos nas nossas cidades e que, efetivamente, o alojamento local, o turismo e tudo o que está associado melhorou muito essas dinâmicas, deu vida, trouxe gente, melhorou, efetivamente, os nossos centros históricos. E mais, para uma lei que deve ser universal, como foi referido aqui, e muito bem, para uma lei que deve ser, que é universal, uma coisa é a realidade em Lisboa e Porto, outra coisa é a realidade do resto do país. O Algarve já é bastante diferente. Mas temos muitas localidades no nosso território que desejariam ter a pressão que existe em Lisboa. Se vocês forem ao Centro Histórico de Porto Alegre, ao Centro Histórico não tanto de Évora, mas ao de Beja, que eu venho do Alentejo e conheço muito bem, mas se forem a Porto Alegre, vocês percebem efetivamente aquilo que eu estou a falar. E o quanto desejariam que aquelas pessoas, que houvesse o mesmo tipo de dinâmicas de recuperação, de regeneração, de reestruturação, de revitalização daquelas zonas históricas, porque estão claramente degradadas, porque estão abandonadas. Não tem gente. Não tem gente. Portanto, e desculpar agentes económicas que trazem dinâmicas e vêm também atrás das dinâmicas, e este ciclo é muito positivo, parece-me, na minha perspectiva, um caminho errado que se criou em Portugal, a pressa de legislar de qualquer maneira à volta do turismo e do alojamento local. Eu penso que não é positivo para ninguém, muito menos para aqueles que querem estabilidade. Eu acho que aqueles que investem, primeiro, aqueles que poupam e aplicam as suas poupanças, que já não são muitos, que este é um país que não tem assim tanta poupança, temos valores históricos muito maus, mas aqueles que poupam e que investem as suas poupanças em áreas que pretendem rentabilidade, na minha perspectiva, têm muitos caminhos, têm muitas possibilidades de o fazerem. E apostar nestas áreas é positivo. E a questão que se coloca aqui tem a ver, primeiro, como é que esta lei de base está construída e se as vossas atividades colidem ou não com a lei de bases da habitação, colidem ou não com a habitação. Na perspectiva do PSD, o problema resolve-se de outra forma e apresentámos 10 projetos de lei para a habitação porque entendemos que o problema do arrendamento resolve-se com oferta, com mais oferta no arrendamento. Portanto, não é por haver atividades económicas com dinâmica
é evidente onde há muita pressão e onde há gentrificação, também como foi aqui referido, nomeadamente por Airbnb, isso não interessa a ninguém, também não vos interessa a vocês, penso eu. Agora, a questão que se coloca é, uma lei de base está a ser construída depois do... quer dizer, estamos a começámos pelo telhado, lei de bases para o arrendamento, depois, lei de bases não, leis destinadas para o arrendamento, leis específicas para o alojamento local e um conjunto de leis, um emaranhado de leis, e o contributo que este Parlamento dá termina com uma lei de bases, que é com os alicerces, onde a casa devia ser feita precisamente ao contrário. E esta discussão só não existiu dessa forma porque assim esta esquerda a agendou desta forma. Preferiram começar pelo alojamento local, quiseram começar pelo arrendamento e deixar a lei de base da habitação para o fim porque quiseram. Quem agendou foram eles, não fomos nós. Quem marcou o agendamento político e tomou estas decisões, que fique bem claro que não foi o Partido Social Democrata, sendo o maior partido dentro deste Parlamento. Entendam isso com toda a clareza. Deixar aqui uma questão que tem a ver com esta discussão. Nós entendemos que este problema resolve-se com oferta e o Estado tem que dar um contributo fortíssimo, porque 98% do mercado de habitação é dos privados. O Estado contribui com 2%. O Estado nem sequer contribui com os seus imóveis devolutos. Com os imóveis devolutos que nos envergonham nos nossos centros históricos, nas nossas cidades, o Estado não o utiliza para o mercado de arrendamento, nem para o mercado de habitação, nem para o mercado social. Não o utiliza, pura e simplesmente. Nós apresentámos projetos de lei nesse sentido, foram chumbados. Portanto, a lógica, a perversão desta discussão é esta. Portanto, há um conjunto de estímulos à oferta em que o Estado deve ser um participante ativo e um estímulo também para que outros agentes sintam que as suas poupanças podem ser investidas neste mercado, senão fazem outras opções, e é assim a vida. Quem poupa pode fazer essas opções, tem essa possibilidade, por isso nós entendemos que existem mecanismos fiscais, que apresentámos iniciativas, existem outros incentivos, nomeadamente um conjunto de subsídios e de mecanismos que podem ajudar, portanto, a estimular o mercado. O caminho tem sido outro e a discussão e o confronto tem sido também outro, que nós, portanto, não entendemos que está errado. Aliás, matérias como, vou dar alguns exemplos, direito, vou terminar, requisições, direito de preferência, congelamento de rendas, AMI, portanto, adicional do imposto sobre os imóveis, vistos gold, o acabar com os vistos gold, dadação e esse conjunto de medidas é só para desincentivar, para criar mais desconfiança para quem está no mercado. Ou seja, para aqueles que podem estimular a oferta e dinamizar o mercado, recuam porque têm medo, porque esta instabilidade é tão grande e as ameaças são tão grandes que eles recuam. Por último, há outro estímulo que é fundamental, que tem a ver com mecanismos sociais para aqueles que têm maior dificuldade. Aí, mais uma vez, deve ser o Estado, com os nossos impostos, com o nosso dinheiro, que é o dinheiro da riqueza que os privados e que eles trabalham por conta de outra e o criam, é esse dinheiro que deve ser aplicado para ajudar socialmente, quer no mercado de habitação, quer no mercado de arrendamento, aqueles que têm dificuldades. E nós também apresentámos um conjunto de propostas, desde quartos para estudantes, incentivos fiscais para quem arrenda, legalizar o mecanismo de arrendamento de quartos de estudantes. Também a terminar, Sr. Coordenador, também a terminar. Só que hoje temos aqui uma folga, não temos cá alguns partidos, acho que nos dá um bocadinho mais de folga, e as intervenções também foram muitas, acho que suscitam muito esta discussão. Depois, há esses mecanismos sociais, da nossa perspectiva, são fundamentais para estabilizar, para credibilizar e para ajudar quem tem mais dificuldades. É assim que deve funcionar e também gostava de ouvir a vossa opinião sobre essas matérias. Muito obrigado.